Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de o Grêmio ainda contratar, ainda adicionar um reforço no seu elenco, além, é óbvio, do William, que será anunciado a qualquer momento, deve chegar nas próximas horas a Porto Alegre. Nós vamos falar também sobre um acordo que foi fechado já há algum tempo, mas eu tomei conhecimento dos detalhes. E para mim parece um absurdo, quero compartilhar com vocês e, obviamente, saber também a opinião de vocês aqui nos comentários. E vamos falar sobre retornos que se aproximam e que podem ajudar o Grêmio no decorrer da temporada, já nos próximos jogos após a data FIFA, beleza? Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixe teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, entra no canal e confere se tu é inscrito. Eu sei que muitos acompanham os vídeos e ainda não se deram conta de se inscrever, porque o algoritmo vai mandando o vídeo, tu vai olhando os vídeos, legal, demais, super agradeço, mas se inscreve, que é melhor ainda. E também ativa as notificações, né? Assim, sempre que eu lançar um vídeo com novas informações do Grêmio, tu recebe o aviso. E, de novo, a tua opinião é muito importante sobre todos os temas, deixe ela aqui nos comentários. Vamos lá. Se tu tá olhando esse vídeo logo depois da publicação, vale ainda o que eu vou dizer agora. Jogos das seleções. Temos alguns jogadores do Grêmio convocados. Por exemplo, na seleção uruguaia, o Kiki Oliveira, na seleção peruana, o Noriega, se enfrentam, né? Então, teremos esse jogo aí. O Aravena joga pela seleção chilena, jogadores do Grêmio aí. Vamos lá. Eu quero dizer para você o seguinte, retornos. O Monsalve ainda não está prestes a retornar, mas é final de setembro, início de outubro a previsão. Mas o Grêmio tem alguns mais próximos. Gustavo Martins está perto do retorno. João Pedro já está recuperado, mas ainda estava fazendo um trabalho de fortalecimento físico, né? Um trabalho também de academia e deve ficar à disposição para o jogo contra o Mirassol, mesmo que agora o Marcos Rocha seja o titular, pela boa resposta já inicial que deu. O Alisson, que ficou fora do último jogo por conta de um leve entorse no tornozelo, está plenamente recuperado e também volta. O Camilo também está recuperado. O Amuso sentiu um desconforto, não teve lesão, também está pronto já para voltar. Então, são retornos importantes que o Grêmio terá. Gustavo Martins, João Pedro, Alisson, Camilo e Amuso. O Camilo não é um retorno importante. O Amuso, eu tenho uma opinião sobre o Amuso, tá? A gente fala pouco sobre ele aqui no canal porque ele vem sendo pouco aproveitado também. Eu acho que o Amuso, eu sempre gosto de analisar de acordo com a expectativa, porque muitas vezes a frustração ela está de acordo com a expectativa e também analisando o contexto. É muito importante olhar contexto, gente. Vamos lá. Pegar um cara aqui, por exemplo, antes de falar do Amuso, eu vou pegar um cara para introduzir. O Pavon. O Pavon é um cara que já foi útil. Ele nunca foi um jogador diferenciado. Ele nunca foi aquele cara que a gente via como principal jogador. Não. Mas ele era um cara útil ali dentro do sistema, fazia um trabalho importante taticamente, numa tabela ou outra, né? Assistências em alguns bons cruzamentos. Só que quando o Quinteiros colocou o Pavon como protagonista, ele sucumbiu, ele não tem bola para ser protagonista. Ainda mais num time ruim que nem o do Grêmio, que ficava dando lançamento direto, bico para frente toda hora, procurando ele, para ele baixo, dividir na casquinha com os defensores adversários. O Alisson é mais um exemplo disso, o Alisson está lá no São Paulo. O Alisson, quando era um coadjuvante, como foi o Ramiro, e aliás, na mesma função, o Alisson foi super bem. Quando precisou virar protagonista daquele time que estava sendo rebaixado, porque quem deveria assumir a responsabilidade não assumia, aí sucumbiu o Alisson. Aí ele era vaiado, aí ele não conseguiu render. Agora, o Pavon eu acho que é muito parecido, é algo muito parecido, e o Amuso também tem que ser olhado o contexto. A gente esperava um Amuso, uma contratação de peso da direção, foi lá na Bélgica, contratou um jogador que o Napoli queria, né? Um jogador que veio com salário alto, até o Grêmio pagou 7 milhões de reais por ele, o valor investido na contratação até não foi tão elevado, mas se esperava muito desse cara. Só que esse cara não fala português. Ele está aprendendo a falar português, está aprendendo aos poucos. É um cara que fala inglês e francês, prioritariamente. E esse cara, ele não consegue se adaptar rapidamente. Ele nunca tinha jogado em outro clube a não ser o Anderlecht da Bélgica, um cara que nasceu em Gana. Então é um cara que vem de outro mundo, de um lugar muito diferente, de uma liga muito diferente, que não tinha experiência de rodar por outros clubes.
esse cara a gente tem que dar tempo para ele, né? Esperar menos dele, mas eu não acho que ele seja esse jogador que muitos pintam, assim, que não serve para nada, que não tem como aproveitar. Cara, eu acho que o Amuso é um jogador que pode ser útil. Não tô dizendo assim, ó, útil, falei, né? Útil, obviamente, né? Quis forçar a palavra e parecer outra coisa. Mas o Amuso, ele é um cara que eu acho que ele pode render, sim. Ele pode nos ajudar. Entrando no segundo tempo, né? Um jogador que tem alguma capacidade de drible, tem velocidade, é um cara que tem personalidade para estar de fora da área. Ele tem um grande defeito que ele costuma sempre dar o mesmo drible, mas ele é um cara que eu acho que pode ser uma boa alternativa de segundo tempo. Tecnicamente, eu acho ele melhor do que o Kiki Oliveira, que para mim só corre, né? Fisicamente, incontestável, mas tecnicamente, nada. Eu acho o Amuso melhor do que o Aravena. Eu acho que o Amuso ainda pode nos ajudar, mas o Grêmio precisa cuidar desse jogador. Colocar um staff. O Grêmio não contratou qualquer jogador. Não é videogame que tu contrata um de cada país e as coisas acontecem naturalmente. Tu tem que cuidar do cara. Em determinado momento, os relatos que chegaram é que o Amuso estava meio isolado no ambiente do Grêmio. Então eu acho que dá para esse cara ainda ser útil. Ele tem mais um problema, e aí talvez seja um dos principais, inclusive. Ele é um cara que tem um histórico de lesões. E isso me preocupa muito. Ele já se lesionava muito lá, e aqui ele tem se lesionado bastante também. Nada sério, mas um desconforto ou outro, fica fora de uma partida ou outra, e isso vai atrapalhando ele também. Ok? O Balbuena e o Vilhaçante são lesões mais sérias, né, mais graves, voltam só na próxima temporada. O acordo absurdo que foi fechado é um acordo que já foi fechado há algum tempo, mas que eu tomei... eu fiquei sabendo dos detalhes, fiquei, caraca... Meu Deus, o Bright White, né? O Bright White renovou com o Grêmio, já tinha um dos maiores salários, ele tem um salário de protagonista no Grêmio. E se ele tivesse renovado pela mesma quantia, até 2027, como renovou, e eu já critiquei essa renovação, né? Ele tinha contrato até a metade do ano que vem, era renovar até o final do ano que vem no máximo. Esse cara tá se tornando reserva do Grêmio. Eu não tô falando que ele é ruim, ele não é ruim, ele é útil, só que ele não ganha como um jogador útil. Aliás, isso serve para o Amuso também, ganha mais de 1 milhão por mês. Mas o Bright White ganhava na casa de 1.600.000 por mês, aproximadamente. Só que a informação que foi trazida pelo Caliel Dornelles, há poucos minutos, no Donos da Bola Rádio, da Band, é que o Amuso ganhou um aumento significativo. O Bright White, o dinamarquês Bright White, ganhou um aumento significativo nesta renovação. Foi para casa dos 2 milhões de reais por mês. Meu Deus, gente. Não. Aí não, né? Aí é erro da diretoria. Eu classifiquei aqui no título e na thumb como um absurdo, é isso que eu penso. Me desculpem quem não concorda, tudo bem, não há problema, mas pagar 2 milhões de reais por mês para o Bright White, com um contrato longo, até 2027. Não, isso não tá certo, isso tá errado. Isso tá errado, é erro da direção do Grêmio. Pra gente concluir o vídeo, além do William, um novo reforço ainda pode chegar, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero te dizer que o crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Jamais comparem algum crepe que vocês já tenham comido com o crepe do Alemão, com todo respeito aos outros, evidentemente, mas é que o crepe do Alemão realmente é muito acima da média. E fica na mais bela praia gaúcha, que é Torres, na Avenida Beira Mar. Muitas opções de crepes doces e salgados e ainda tem a massa, que é a original deles, para tu fazer o teu crepe em casa com a massa do crepe do Alemão. É tradição, tá há muitos anos em Torres. Quem vai a Torres conhece, então se tu vai lá e ainda não conheceu, vai no crepe do Alemão. Vai perto, vai passar, vai no crepe do Alemão e depois vem me contar, eu tenho certeza que tu vai gostar. O telefone da teleentrega tá na tela, crepe do Alemão. Vamos lá, olha só. A janela fechou. Mas vocês sabem, se não sabem, estou dizendo agora, o Grêmio pode contratar jogadores livres, tanto é que o próprio William ainda não foi efetivado, né? Está sendo aguardado para concluir tudo protocolarmente, para que aí sim seja anunciado como jogador do Grêmio. Por quê? Porque ele é um agente livre. E o Grêmio pode contratar outros jogadores livres no mercado. E eu perguntei para uma pessoa importante do Grêmio se o Grêmio pode contratar novos jogadores. E ela me disse que sim. E isso até certo ponto me surpreendeu. Ela disse sim, há possibilidade ainda. Nós entendemos que estamos preenchendo lacunas importantes no elenco com as contratações que foram feitas agora nessa metade de ano. E, aliás, a maioria sem custo e algumas que tiveram custo baixo.
O Grêmio trouxe o Noriega, que dá uma alternativa interessante para a zaga e também para o meio-campo, e o Grêmio foi buscar ele porque o Gustavo Martins acaba se lesionando muito, porque o Balbuena não teria condições de jogar todos os jogos, então buscou o Noriega para ser uma opção para a zaga, mas também ser um volante de saída de bola que o Mano pediu, um cara de marcação, aquele volante mais da antiga, o camisa 5, então ele vem para preencher essas duas lacunas. O Grêmio trouxe o Enzo porque o Lua Cândido saiu, o Grêmio trouxe o Carlos Vinícius porque o Mano queria um centroavante mais de área, aquele centroavante mais raiz, de primeira bola, de cabeceio, né? O cara que segura o zagueiro, que faz o pivô, etc. O Grêmio contratou o Arthur porque precisava de qualidade no meio-campo, né? Um camisa 8 que desse a bola pro Grêmio, que tivesse qualidade no passe, etc. E o Grêmio precisava ainda de 2 meias, foi o que o Mano pediu. 2 meias. O Grêmio contratou o William. E o William, na verdade, ele nunca foi o meia central. Eu imagino que o Mano vai tentar ele por dentro, porque ele não tem mais força física para marcar o lateral, com 37 anos. Mas isso eu imagino. Vamos ver como que o Mano vai tentar adaptar ele. Prioritariamente, jogou pela direita e jogou pela esquerda também, enfim. Pode vir mais um meia, então? Pode. O que me disseram é que pode, mas não é a tendência. Não é a tendência. Pelo contrário, a tendência é que o William seja a última contratação do Grêmio. Mas não está descartada, essa é a informação. Bem claro aqui. Não está descartada a possibilidade de o Grêmio contratar mais um jogador e seria um meia. Por quê? Porque o Grêmio não tem mais grana, tanto é que, como eu acabei de dizer, trabalhou mais em jogadores que estavam livres. Mas pintando uma boa oportunidade de mercado, o Grêmio vai fazer. Se pintar uma boa oportunidade de mercado, o Grêmio vai fazer. Bruno, e o Rafinha Alcântara? O Grêmio acha caríssimo. Ao Eriksen, me negaram que tem a possibilidade no momento. Existem outros jogadores livres, toda hora vocês me perguntam um ou outro nome. O Grêmio simplesmente me diz que não descarta uma nova contratação. Me diz que não é a tendência, mas aparecendo uma oportunidade que seja interessante, o Grêmio vai fazer. As opções, obviamente, elas diminuem muito quando se trata desse tipo de mercado, mas o Grêmio não descarta. Então, vamos lá, quem sabe aparece uma boa chance e o Grêmio fecha mais um ativo aí pensando nesta temporada e também na próxima, evidentemente. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.